Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa videoaula referente ao módulo 3, que visa entender como pensar, né, esse exercício intelectual para construir um entendimento sobre o que seria a personalidade a partir de uma ótica fenomenológica experiencial, como alguns chamam, ou humanismo. Isto é, uma fenomenologia desenvolvida dentro da psicologia norte-americana, ou melhor dizendo, estadunidense. O livro de vocês foca em dois autores primordiais dessa psicologia norte-americana, que é o Abraham Maslow e o Rogers. Ambos pertencem já à história da psicologia, na medida que eles continuam influenciando, e existem muitas aplicações para as teorias desenvolvidas por Maslow e pelas teorias e pelas propostas desenvolvidas por Rogers. Entretanto, muitas transformações ocorreram desde então, né? A gente está falando principalmente da primeira metade do século passado e parte da segunda metade, em que essas teorias foram desenvolvidas e ficaram muito em foco. Então é muito interessante a gente tentar revisitar essas teorias com um olhar um pouco mais contemporâneo, sem, entretanto, se circunscrever somente ao que elas estão dizendo, né, naquele período. Essa não é uma disciplina sobre história, essa é uma disciplina sobre a contemporaneidade também. Então a gente faz esse tipo de translação para o contemporâneo. Nesse sentido, essa videoaula ela não é simplesmente um resumo do capítulo de vocês, né? Vocês vão ler o capítulo, eu não preciso de resumi-lo para vocês. Eu quero tentar criar um diálogo sobre alguns conceitos, fazendo algumas articulações mais contemporâneas sobre, inclusive, a psicoterapia de orientação existencial e sobre alguns princípios que não vão ser abordados no livro, mas que nos ajuda a entender como seria essa proposta e, principalmente, como seria o nosso exercício intelectual de entender o que é a personalidade, né, constância e estabilidade de comportamentos a partir de uma lógica fenomenológica humanista. É muito importante ressaltar que os fenomenólogos e os humanistas, os existencialistas, eles não estão prioritariamente interessados em desenvolver um modelo estrutural sobre a personalidade ou identificar os processos de permanência do comportamento. Muito antes, pelo contrário, né, eles partem de uma análise materialista do mundo para pensar formas de modificação do comportamento a fim de gerar autenticidade, emancipação e um projeto de vida idiosincrático, singular, que caracterize e dê força e expansão para as lógicas existenciais. Então, como eu disse, em relação também à psicanálise, esse é um exercício intelectual muito mais do que uma descrição de uma teoria já toda estruturada, né? Uma lógica de personalidade toda estruturada. Então, vamos começar. Antes da gente avançar, tem alguns conceitos que eu queria pedir para vocês anotar aí e anotar as definições desses conceitos. É muito importante que vocês os tenham em mente, porque o tempo todo a gente vai articular essa teoria a partir desses conceitos. Esses são a lógica de necessidades e motivação, essa lógica é muito uma continuação da outra, a lógica de autenticidade a partir de um pensamento fenomenológico humanista, projeto existencial e autorrealização. Então são esses os conceitos e a gente vai ver ao longo desse módulo como articulá-los pensando no desenvolvimento e a personalidade. Antes da gente entrar diretamente na lógica fenomenológica humanista, existe uma série de precursores históricos, intelectuais e de movimentos sociais que dão sustentação a essas ideias que vão emergindo, etc. e tal. E aqui eu vou falar sobre um movimento epistemológico super importante para a gente entender essa lógica, a lógica fenomenológica humanista. E, nesse sentido, isso tem um impacto tanto na filosofia, quanto na psicologia, quanto em todas as áreas que se pretendem fenomenológicas, né? Esse movimento, alguns chamam de movimento organísmico. Ele é sinônimo de holismo. Então eu vou usar a palavra holista porque ela é um pouco mais fácil e mais cotidiana para o nosso diálogo. Quando a gente fala sobre holismo, muitas vezes a gente se conecta, por exemplo, filosofias orientais,
movimentos místicos, etc. e tal. Eu não estou falando sobre isso aqui, não tem absolutamente nada a ver com isso, apesar de ter algumas semelhanças, mas a raiz é completamente diferente. Esse é um movimento, de certa medida, antipositivista, uma vez que ele entende que os organismos, né, tipo, por exemplo, eu sou um organismo, eu sou uma unidade singular e total. Isso significa que eu sou esse todo. Para entender esse todo, eu não tenho como ficar me quebrando em pedacinhos, né? Eu não vou entender a totalidade do meu corpo e a totalidade da minha existência analisando separadamente cada cílios, o olho, o nariz, a boca, o sistema circulatório, como se eu fosse um quebra-cabeça que pudesse ser desmontado para entender essas pequenas partes, e depois que eu entendesse essas partes, eu seria remontado e novamente eu teria esse todo. A lógica não é essa. Aquela frase muito famosa, né? A soma das partes é diferente do todo, reflete isso, né? Não basta somar essas unidades mínimas que, em tese, compõem essa unidade maior para poder entender esse todo, visto que a relação entre essas unidades mínimas ela obedece a um regramento, a leis, a normas que fazem referência ao organismo como um todo. Então, a análise ela não pode ser feita a partir desse abstracionismo intelectual no qual você pega um todo, quebra ele em um monte de pedacinhos, interpreta e depois junta abstratamente para poder entender esse funcionamento total. Então, essa é a ideia do holismo, né? É isso. O fenômeno total, ele não é essa totalidade sem bordas e infinita. Ela é uma totalidade fenomenológica. O que isso significa? Pensa na seguinte relação, figura-fundo. Você está observando um evento acontecer. Esse quadro que você enxerga, ele é composto de múltiplos estímulos. Entretanto, existe algo que destaca desses outros estímulos, portanto, se tornam fundo e isto se torna figura. Então, ele vira o foco da consciência. Esse foco da consciência é o fenômeno, é aquilo o fenômeno total. Então, é essa relação também que a gente pode pensar sobre o holismo, né? Assim, como pensar esse estímulo total. Não é só isso, a gente vai expandir esse conhecimento ao longo do processo. Então, assim, eu coloquei para vocês nos slides um exemplo que é interessante a gente revisitar. Então, por exemplo, numa perspectiva um pouco mais atomista, um pouco mais positivista, a gente vai ter um paciente com sintomas depressivos. Se você analisar os sintomas de modo isolado à existência do paciente, você pode pensar assim, olha, esses sintomas estão sendo causados por um mau funcionamento neurológico referente às monoaminas, à serotonina, etc. Então você está isolando o fenômeno e você está pegando um pedaço do comportamento daquela pessoa, categorizando como algo exótico, né? Sintoma, algo estranho ao comportamento, anormal, enfim, fora da norma, e você está identificando uma causa que não tem a ver com a relação que aquela pessoa total estabelece com o mundo dela. Então, isso não seria uma análise, por exemplo, fenomenológica. Uma análise fenomenológica tende a interpretar o sintoma de modo integrado à existência da pessoa, e até por isso fica muito difícil falar sobre diagnósticos, né? Uma vez que tudo é expressão daquela existência. Enfim, vamos seguindo. A outra questão importante é entender que, nessa concepção holística, o organismo é um ser estruturado, né? É um ente estruturado. E essa organização e essa estrutura é aquilo que está relacionado à manutenção da existência e da vida e que, portanto, a desestrutura é aquilo que começa a gerar nessa desestrutura, essa incoerência, essa incongruência entre as partes, entre objetivos, entre ação, etc. e tal, começa a deflagrar as lógicas de saudável patológico dentro desse modelo. A outra coisa importante é que
Quando a gente está falando que é impossível, sob essa lógica, entender o todo a partir de suas partes, é o seguinte: se eu quiser entender a minha mão de forma destituída do meu corpo, o foco também vira a minha mão, né? O foco da consciência virou a minha mão. Portanto, isso virou um fenômeno total também. Só que essa mão, ela não tem sentido isolada do meu corpo. E aí ela vira uma espécie de todo alienado. Ela está a parte está alienada do todo. Então eu não consigo entender o funcionamento da minha mão, etc. e tal, se eu não considerar que ela pertence a um todo organizado que dá, inclusive, sentido ao porquê dessa mão estar aqui. O organismo, ele é um ente integral, ele é holista, sei lá. E existe uma força que direciona o seu desenvolvimento. Essa força, que seria uma força última do desenvolvimento, uma motivação mestra, a gente chama de autorrealização. Autorrealização é uma daquelas palavras-chave que eu pedi para que vocês tenham na ponta da língua. A autorrealização, ela é um processo de singularização do indivíduo, é um processo de subjetivação na qual você se torna cada vez mais coerente com aquilo que você é, né? Torna-te a ti mesmo. Tornar-se pessoa, né? Todas essas frases famosas dentro desse contexto é mais ou menos isso, né? É tentar gerar um processo de estruturação coerente entre o seu projeto existencial, as suas motivações, a sua autenticidade, a sua autonomia, num trajeto de vida construtivo para você. É um processo de singularização, de conhecer a si mesmo e de, a partir desses conhecimentos, e cada vez se aproximando de modo mais coerente o seu pensamento, os seus afetos, os seus sentimentos, as suas relações, o seu fazer no mundo, de um modo, enfim, coerente e construtivo que te leve nesse processo de autonomia. Outro elemento importante dessa lógica holística é que o organismo é pensado como ativo. Isso significa que nós não só organizamos a nossa experiência de um modo significativo e orientado, e isso é feito razoavelmente de modo consciente ou de modo inconsciente, mas o organismo ele é ativo nessa produção de relações, assim como nós construímos essas próprias relações. Nós as buscamos, nós interferimos sobre o mundo e, portanto, o organismo ele não é condicionado passivamente pelo conjunto das experiências. As experiências são apropriadas e elas também são produzidas por nós. E isso é muito central para a gente poder entender esse processo de autorrealização que tem a ver com o nosso projeto existencial, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E outra coisa muito importante é entender um pouco essa diferença entre esse tipo de psicologia e alguns outros tipos de psicologia, né? A psicologia humanista de orientação fenomenológica, ela é eminentemente qualitativa. Isso não significa que você não pode sair na teoria e construir instrumentos de mensuração ou quantitativos a partir dela. Mas no seu cerne, o objetivo é entender os processos de singularização dos indivíduos, ou seja, como cada indivíduo, a partir de uma lógica relativamente geral, né, de uma trajetória, de um processo de autorrealização, constrói, edifica o seu caminho a partir de experiências únicas e de uma construção de uma subjetividade. A outra coisa muito importante que a gente tem que pensar em termos desse movimento holístico é pensar como é que dá a dinâmica do organismo. E esse é um tema muito central para a gente entender como é que é a conformação da personalidade. Então, o livro de vocês estabelece 3 princípios gerais, sendo que o terceiro, que eu chamei de correlação pessoa-ambiente, tem muito a ver com a lógica de estar no mundo, que é uma lógica mais existencial, e eu vou focar um pouquinho nela daqui a pouco. Mas vamos começar pelo primeiro princípio. O princípio eles chamam de equalização. Equalização, mais uma vez, vem com a lógica de equilíbrio. Equilíbrio num sentido de balança mesmo, em que os dois lados de uma equação têm que buscar um peso igual ou um resultado semelhante, né? A ideia da equação. Um monte de coisa é igual a um monte de outras coisas. Então,
Nesse sentido, o movimento organísmico, ou holismo, ele pensa que existe uma motivação intrínseca do organismo em buscar processos de equilibração ou processos homeostáticos. Vocês lembram que eu tinha falado que Freud fazia uma série de metáforas do psiquismo a partir de lógicas biológicas? Aqui, em algum sentido, também não é tão distante. Né? A ideia de que a homeostase, que é esse equilíbrio dinâmico de forças, é o gerador de vida, é muito parecido, o gerador e o manutentor da vida, é muito parecido com essa lógica humanista. Né? Então, o tempo inteiro você está, ora por processos compensatórios, ora por processos produtivos, propositivos, você está criando uma equilibração entre as suas funções psicológicas, entre os seus elementos de existência, na sua relação com o mundo. Né? Então, a equalização que vem bem da lógica de homeostase. Né? Você tem uma necessidade básica, por exemplo, de alimentação, você faz uma série de esforços para poder equalizar isso. A partir da saciação desse desejo, existe um outro desequilíbrio que migra para outro lugar, que migra para outro lugar, e você está sempre nessa dança dinâmica, gerando um equilíbrio a partir de desequilíbrios, né? Buscando sempre equalizar essas forças. O outro elemento que eu comecei a falar para vocês é o da autorrealização. Ele é um motivo mestre que possibilita explicar o desenvolvimento humano. Isso significa que, segundo essa teoria, nós temos uma motivação universal, pertence a todos os humanos, que é a busca por si mesmo, a busca pela geração de coerência entre o modo que somos, o modo que pensamos, o modo que sentimos, de forma consciente, responsável e propositiva. Então, esse processo de autorrealização é uma construção de vida, não é um local onde você simplesmente chega, sou autorrealizado. É um processo constante de crescimento pessoal a partir de processos de experimentação e de geração de sentido a partir da experimentação. Então, é algo que pode ser proposto no processo psicoterapêutico, no processo pedagógico, em todos os processos, que são meios de tornar consciente este, abre aspas, destino autoelegido também. Né? Isso tem um pouco a ver com o projeto, isso tem muito a ver com o projeto existencial, que é a próxima parte que a gente vai discutir. Quando eu falo sobre correlação pessoa-ambiente, eu estou falando sobre estar no mundo, sobre ser no mundo. Né? Esse é um conceito bem central da fenomenologia. Isso significa que nós, enquanto indivíduos totais, somos formados por dimensões biofísicas. Né? Eu sou um corpo que interage com o outro, então dimensões do outro, né? Dimensões sociais, e esse outro pode ser outra pessoa, grupos ou até instituições. Eu tenho uma dinâmica interna psicológica, né? Um conflito interno, uma forma de pensar sobre mim mesmo, e eu tenho um processo que eles chamam transcendentes ou espirituais, que tem a ver com esses processos de crença, fé, expansão de consciência, conexão com o todo, e todos esses 4 elementos estão em constante processo de interação com o contexto. E o tempo inteiro a gente está num processo de negociação com esse contexto. Esse contexto, ora é mais opressor, ora é mais fomentador do nosso desenvolvimento, ora ele concorda com a gente, ora ele discorda, mas nós estamos num processo sequencial de negociação com os ambientes, contextos, pessoas com quem a gente vive, e a nossa existência é formada pela dinâmica entre eu comigo mesmo, eu com o outro e instituições, eu com a minha base biofísica de corpo e de nutrição, enfim, e eu em termos transcendentes, né? Em termos daquilo que transcende a mim mesmo.
E aí você tem essa lógica do estar no mundo, que eu vou voltar com mais detalhamento daqui a pouco, e você tem o vir a ser, que é um processo de emergência das suas possibilidades, né, de potências. Então, uma ideia que o humanismo tem é que nós devemos escolher a nós mesmos, né? Essa escolha é um processo intencional e crescentemente consciente na medida em que nós vamos nos experimentando e expandindo essas possibilidades e esse espaço de consciência de uma maneira que nós experimentamos questões, essas vivências, elas são imbuídas de sentido e esse sentido também é erigido a partir dessas situações. Isso significa que é quase como se a gente tivesse uma linha que nos direciona, né, um projeto de vida, um projeto de existência, e que ao tornar esse projeto de existência razoavelmente consciente, nós nos responsabilizamos por ele e ao fazermos isso, estamos agindo de modo autêntico, ou seja, nós escolhemos dentro do nosso espectro de escolha, a gente escolhe coisas e essas coisas, mesmo diante das incertezas que vêm junto com as escolhas, incertezas futuras ou de consequências, a gente se responsabiliza por tê-las feito. Mesmo que a gente tenha escolhido mal, a gente fala assim, escolhi mal. E aí, esse processo de vir a ser, ele é um processo que é dividido em dois conceitos importantes, né? Que eu já falei. O primeiro é o de autenticidade. A autenticidade tem a ver com uma aceitação objetiva e concreta das condições materiais e humanas e existenciais que se apresentam. Então, tem a ver com um processo de tornar isso consciente, aceitar esse princípio de liberdade da escolha e, ao mesmo tempo, entender que você está sujeito a consequências a partir do momento que você faz escolhas, mas que você se responsabiliza por elas. A responsabilização é diferente da lógica de culpa. A culpa seria um desvio neurótico da responsabilização. Então, não estou falando de culpa, estou falando sobre se responsabilizar pelas suas escolhas. Em sequência, nós teríamos um projeto existencial. Esse projeto existencial é como se ele fosse um fio balizador das nossas relações. Então, vamos pensar assim. Eu tenho por objetivo ser uma pessoa... Enfim, o projeto existencial pode ser múltiplo, né? Mas uma coisa que eu quero é ser tolerante. Ser tolerante não é algo que você simplesmente se torna, né? É algo que você vai expressando e vai se tornando em cada relação e em cada comportamento que você tem. E nesse sentido, se esse for o meu projeto existencial, o meu processo de autenticidade, ele tem a ver com fazer escolhas diante de opções que deflagrem a minha tolerância e deflagrem de modo crescente. Então, eu constantemente, nas minhas escolhas, eu escolho ser tolerante, eu escolho de novo, de tal maneira que eu me torno aquilo que eu faço, né? A ideia da unidade, da coerência. Eu sou o que eu faço, eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto, eu sou esse corpo, eu sou as minhas relações, e tudo isso tem a ver com esse fenômeno total. Então, gente, nessa lógica, um resuminho interessante é: a gente tem que ter cuidado com a nossa existência, pois ela é uma construção pessoal e, portanto, nossa responsabilidade. Então, a gente a gente deveria, sob a perspectiva dessa teoria, construir uma trajetória que é atravessada pelas lógicas de cuidado, construção e responsabilidade. Vamos voltar um pouquinho no conceito de o que é estar no mundo ou ser no mundo. Então, assim, é porque isso é muito importante para a gente poder entender o que é esse todo, né? O estar no mundo, a gente é formado pelo corpo, pelo outro, pelo eu e pelo transcendente. Quando eu falo que eu sou formado pelo corpo, eu estou falando sobre a minha constituição biofísica. Isso significa que eu não estou negando de modo algum a minha base biológica. Eu tenho um sistema nervoso central, eu tenho um sistema nervoso periférico, eu tenho uma base hormonal, eu tenho um corpo que tem um determinado funcionamento, uma determinada potência,
eu enfrento situações de saúde, adoecimento, enfim. Todas essas questões, o processo de envelhecimento, de desenvolvimento, de tornar-se adolescente, enfim, todos esses processos maturacionais do organismo, eles vão acontecendo e eles são importantes constituidores da nossa existência na medida em que eles também geram potências, significados e limitações. Então, a fenomenologia, ela não nega a base biológica do organismo. Ela, entretanto, não faz uma análise isolada disso, né? Isso gera um sentido e um significado nesse todo, né? E nesse sentido ela se diferencia de outras psicologias, como por exemplo a psicologia chamada cognitiva, cognitiva experimental ou behaviorismo e por aí vai. O outro, né, esse meu processo de fricção com o outro, é esse outro com letra maiúscula, né? Então são as instituições que limitam a minha conduta, que fomentam a minha conduta, a minha relação com as pessoas e com as instituições sociais, como a família, a escola, a educação, o saber, os relacionamentos e por aí vai. E aí, todas essas possibilidades, essas fricções, elas criam a dinâmica de eu estou coeso com o meu social, eu os encontrei, ou eu estou num processo de desencontro e dispersão, eu tenho conflito, eu tenho harmonia, toda essa dinâmica está presente nesses processos. Quando eu estou falando sobre o eu, né, que seriam as relações intrapessoais, eu estou falando sobre esse universo subjetivo, o meu campo de autopercepção, autoficção, memória, conflitos, construção de um projeto pessoal, tudo isso tem a ver com esses meus processos chamados psicológicos dentro da fenomenologia. E, por fim, o transcendente, como eu já havia dito, tem a ver com esse processo de conexão com o todo, de expansão da consciência, de construção de uma fé que transcende, né? Vai além desse universo puramente material, mas que tem uma ação muito evidente no material, na medida que conforma o conjunto de valores, crenças, que também dão sentido ao seu projeto existencial e à sua ação no mundo. E aí, pessoal, se a gente for pensar o que é a personalidade tem muito a ver com a lógica de autorrealização, né? A autorrealização é essa chave mestra, né? Esse motivo mestre que tenta costurar as nossas condutas através também de processos de autenticidade e de projeto existencial. Então, muito da nossa estabilidade de comportamento tem a ver com a produção de escolhas que estão relacionadas ao nosso projeto existencial e, portanto, a gente acaba tendo uma estabilidade de conduta em diferentes contextos, ou seja, uma consistência e ao longo do tempo, né? A gente tem um objetivo ali, mesmo que ele não seja totalmente consciente, ele atravessa o nosso corpo. E aí ele vai produzindo essa trajetória de relativa coerência e estabilidade. E aí, se essa é a estrutura da relação existencial, a pergunta é, o que desestrutura isso? O tempo inteiro eu estou falando com vocês sobre crescimento pessoal, sobre uma trajetória de crescimento, portanto, de escolha, de vida, de produção, de sentido, de conexão com o outro e tal. E aí, a gente tem que pensar que se isso é a luz, existe a sombra, né? A partir do momento, por exemplo, que você tem consciência da sua existência, da sua vida, você também gera consciência da morte e da finitude. E a ansiedade, o sofrimento, a angústia e, em última instância, a psicopatologia é entendida como a negação ou a dificuldade de lidar com esses dados da existência que a gente não consegue mudar. Então nós vamos morrer e todas as coisas, portanto, são finitas. A morte é como se fosse a materialização da lógica da finitude. E, portanto, lidar com a morte e ter a consciência da morte
é algo aterrorizante e, nesse sentido, ameaça a desestruturação do nosso projeto de vida e do nosso desejo de se manter vivo e de se manter apegado às relações, às pessoas e às coisas. O outro elemento, que são 4 elementos, os elementos constituidores desse processo de ansiedade e psicopatologia. A consciência da finitude, a consciência de morte. O segundo elemento é a consciência da liberdade, que tem a ver com a autenticidade, né, a sombra do autêntico, que é a ideia de que você tem medo de escolher porque você não sabe o desfecho daquilo, você não sabe o que vai acontecer e quais são as consequências. E algumas pessoas geram um processo de alienação da escolha. Então elas começam a entender que a vida e a existência delas não é uma escolha e uma produção própria, mas uma sequência de acontecimentos que elas não têm poder sobre, parece que tem uma força maior decidindo por elas e levando essas pessoas a experiências locais, situações que elas não gostariam de vivenciar. Então é uma sensação de eu não tenho controle sobre a situação, não só uma lógica de controle, né, mas uma lógica de autonomia e autenticidade. A consciência da solidão nós vamos enfrentar a solidão, né? É o medo do isolamento. Olha, prestem atenção o que tem acontecido, por exemplo, durante o processo de Covid, né? As pessoas isoladas, muitas sofrendo, entrando em depressão, tendo crises emocionais fortes, relacionados a essa nossa necessidade de reconhecimento do outro, pelo outro e do outro, e de processos de interação e de processos interpessoais. O quarto, que é a consciência da falta de sentido da vida, né? Com base nessa teoria, a vida não tem um sentido a priori. Nós não somos destinados, nós não somos os escolhidos. Nós somos pessoas construindo um sentido a partir das nossas experiências, dos nossos valores e do nosso projeto existencial para um dia chegar na autorrealização, que também vai ser um processo, não vai ser um lugar final. Mas não existe um sentido a priorístico do viver. Existe um vazio e um absurdo da existência, né? Por que a gente está aqui? Por que você nasceu? Né? Então, essa falta de sentido gera uma angústia muito grande que pode ser superada e potencializada pela construção de sentidos pessoais, projeto existencial, por exemplo. E aí, pessoal, quando a gente vê todos esses elementos, né, o Maslow ele construiu uma hierarquia de necessidades. Essas necessidades elas seriam motivações que você tem de acordo com a sua existência. É interessante pensar que na escala dele, né, que é uma pirâmide ali de necessidades, você tem necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de amor, reconhecimento, rede social, autoestima e autorrealização. É interessante pensar que existe uma linearidade que vai do mais fisiológico e material para o mais abstrato, ou seja, do mais animal para o mais transcendente, e ele articula muitas dessas dimensões, né? Eu na minha natureza biofísica, eu na minha natureza relacional e de reconhecimento, eu na minha natureza intrapsíquica, de estima, de autoconhecimento, etc. e tal, e por fim, eu na minha relação transcendente. Então, essa pirâmide de necessidades ela é plenamente articulada com a teoria fenomenológica e com todas essas crises que a gente tem em relação aos dados de existência. Então, só que algumas questões a gente precisa de pensar um pouquinho sobre essa estrutura, né? Apesar de essas necessidades elas serem simultâneas, o tempo inteiro a gente está transcendendo, lidando com questões fisiológicas, com questões do outro, ela tem uma lógica um pouco evolutiva, na medida em que ela traz uma ideia de que é muito mais difícil você alcançar o estrato superior se o estrato inferior não estiver minimamente satisfeito. Faz sentido, mas não pode ser uma regra geral. A gente vê muitas pessoas em processos de autorrealização e passando por situações de necessidade fisiológica muito básica.
Então, assim, existem muitas críticas com relação ao modo como essa teoria é estruturada e, em particular, ao modo como ela tem sido apropriada no contemporâneo e aplicada, né? Existe uma outra questão também sobre o humanismo que é importante a gente pensar, que apesar do modelo ser baseado numa lógica da singularização, ou seja, as pessoas vão construir sentidos de vida, e aí eu não estou falando só de Maslow, estou falando de Rogers e outros, existe uma lógica de natureza humana e, portanto, de universalização do entendimento sobre o que é humano. Então, também é uma teoria que universaliza certos processos. Então, por exemplo, pensar que a autorrealização é o motivo mestre do desenvolvimento humano, nós estamos dizendo que a autorrealização também tem a ver com a natureza humana. E que, portanto, também essa pirâmide hierárquica que o Maslow propõe é um fenômeno universal, humano, ou seja, não tem a ver com contextos ou culturas, mas ele atravessa o tempo e o espaço. A hierarquia das necessidades, né? Necessidades também tem que ser entendido como a motivação, lembra do princípio de equilibração. Se algo começa a faltar ou sobrar, você equilibra. Então você está sempre numa busca intrínseca, automotivada de um organismo ativo por buscar esses espaços. O primeiro extrato, ele inclui os elementos não condicionados de base somática, que visam criar as condições básicas para a homeostase ou manutenção da vida. Então tem a ver com alimentação, né, fome e sede, tem a ver com a necessidade da manutenção da temperatura corporal, então se está muito frio, você busca ativamente processos de esquentar o corpo, se estiver muito quente, você procura processos de resfriamento. A estimulação sensorial tem a ver com trocas de informação com o ambiente, autoestimulação e de autoestimulação também sexual, que é um estímulo incondicionado. E nesse sentido tem a ver com a busca por parceiros, enfim, por uma estimulação sexual que pode ser autoestimulação ou estimulação a partir do encontro com o outro. O segundo extrato inclui elementos relativos à estabilidade de recursos e segurança. Então aqui a gente está falando basicamente de seguridade social, né? A gente tem que pensar sobre essas... Não basta você resolver a sua fome nesse momento, você precisa de ter uma segurança de que quando ela retornar, você será capaz de se alimentar, que você vai ter onde morar, que você vai ter uma segurança com relação à integridade do seu corpo e das suas relações, por exemplo, da saúde, a segurança física mesmo, né, de sofrer violências e você está protegido disso. Seria o extrato 2. O extrato 3 tem a ver com as necessidades de pertencimento, amor, reconhecimento pelo outro, por grupos e instituições. Então tem a ver com o reconhecimento, de modo geral, vindo de fora, né, vindo do outro, processos de se sentir amado e de amar, processos de amizade, de reconhecimento familiar, num sentido amplo, e de sexo no sentido também da intimidade, da descoberta do corpo, da descoberta do outro e por aí vai, né? Eu não estou falando sobre simplesmente a necessidade do estímulo sexual, mas dos processos de intimidade que inclui todos aqueles princípios, né? Princípios do corpo, princípios do outro, princípios do intrapsíquico e princípios do transcendente. O quarto extrato tem a ver com necessidades de estima, principalmente de autoestima, né? Autoestima é a capacidade, é a responsabilidade que você assume de avaliar a si próprio de modo realista e mobilizador. Então tem a ver com se avaliar, ser proativo diante dessa avaliação, né? Ou seja, eu quero mudar isso, eu quero ser isso, eu quero reforçar essa característica, e de autenticidade, né? Que é a geração de coerência entre as dimensões do seu existir. O quinto e o último extrato, que é a autorrealização, que é esse motivo mestre pelo qual a gente acaba gerando o sentido último da nossa existência,
que tem a ver com ser cada vez mais aquilo que você é. É uma ampliação do vir a ser, da autenticidade do projeto de vida. Pessoal, a aula é basicamente isso. E, por favor, postem lá no nosso fórum para a gente conseguir discutir um pouco mais sobre isso. Eu resolvi não fazer uma aula incluindo a teoria do Rogers, porque senão ficaria muito amplo, seriam muitos conceitos, acho que não seria muito pedagógico colocar tudo junto. E até porque o movimento do Rogers está muito mais vinculado a uma lógica de modificação das condutas a partir de encontros significativos por processos de aconselhamento psicológico, psicoterapia, que nesse modelo não faz muita diferença um do outro. São propostas de transformação muito mais do que um estudo sobre consistência e estabilidade. Então eu preferi não abordar isso nesse momento, mas a gente pode discutir disso na nossa próxima aula síncrona ou através dos fóruns. Beijo, bons estudos e até breve.